bem? Meu nome é Michele Capiotti, eu sou a pessoa, o rosto e a voz por trás do Planejando a Viagem. O Planejando a Viagem é um blog de viagens que tem muito conteúdo sobre a Europa. Ele começou com conteúdos sobre a Itália, conteúdo sobre a América do Sul e conteúdo sobre viagens de esqui, tá? Ele foi criado e inspirado num período que eu passei em Roma. Na época eu fui acompanhar o meu namorado, atual marido, em um mestrado. Eu também fui com o objetivo de tirar minha cidadania italiana e de ter uma experiência de trabalho, de vida na Europa. Foi muito legal e durante esse período eu acabei tendo um período pequeno sabático, foi aí que o blog foi criado. De lá para cá já fazem muitos anos, mas o blog continua aí, continua nos acompanhando ao longo da nossa vida, né? Ele começou como um hobby e hoje ele ainda é um diário dessas viagens que a gente faz. Ele tem uma pegada muito autoral e o objetivo de trocar as nossas experiências de viagem com vocês. E hoje eu estava fazendo um vídeo para o YouTube e eu me dei conta que eu não tinha um vídeo de apresentação. Então eu resolvi fazer esse vídeo curtinho para contar um pouco, né? Essa é a história de como o blog começou, né? Quer dizer, ele começou em Roma e a gente ficou lá esse período. Depois a gente voltou para o Brasil, fez muitas viagens, tem muita viagem de América do Sul. Depois a gente voltou para a Europa de novo, fomos para Dublin, e de Dublin fizemos inúmeras viagens. Eu brinco que Dublin é um centro da Ryanair, então você viaja para a Europa inteira. Tem muito conteúdo de viagens que a gente fez nessa época, tem pouco conteúdo de Dublin, mas se você precisar de alguma coisa de Dublin, pode me perguntar. Eu ainda quero ver se eu produzo alguns artigos e quero voltar para Dublin, claro. De Dublin voltamos para o Brasil, fizemos uma obra no apartamento, engravidamos, não foi algo planejado. O Enzo nasceu, a nossa ideia era voltar para a Europa, mas a pandemia nos pegou em cheio. Então ali a gente respeitou o nosso tempo, respeitou a pandemia, a gente estava com o bebê pequeno, inseguro, e só depois, em 2002, nós mudamos para Lisboa. Então no momento eu faço esse vídeo aqui da nossa casa, do nosso apartamento em Lisboa, que é a cidade que a gente está morando já tem quase 8 meses. Depois eu quero ver se eu faço alguns vídeos sobre essa experiência e tudo, me falam se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Quando eu falo nosso, somos eu, meu marido Nelson e o Enzo, nosso filho, que no momento tem 4 anos. Nossa, como eu passo voando, todo mundo fala isso, né? Então, o foco das nossas viagens mudaram um pouco, né? E isso é bem perceptível no blog. A gente era muito de viagem budget, mais econômica, a gente encarava alguns perrengues. Agora, com criança pequena, a gente se dá mais luxos, prefere viagens que não sejam tão perrengues, fica mais tempo, prefere hotéis que tenham mais serviços, enfim, para a gente conseguir aproveitar também, né? E é interessante até olhar para o blog e ver toda essa evolução. Mas aqui eu acho que tem conteúdo para todo mundo, né? E o que acontece agora é que eu agrego mais esse olhar sobre a família, coisa que no passado eu não tinha. Às vezes as pessoas me perguntavam sobre ticket para criança em Roma e eu tinha que ir lá pesquisar porque eu não sabia. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 40 a mais, ainda estou processando isso, já tenho 5 anos. Dei um spoiler. Sou natural de São Gabriel, que é fronteira com o Uruguai. Vocês vão ver que tem bastante conteúdo sobre a fronteira aqui, porque eu acho que é um destino que precisa ser explorado. Tem muita coisa legal, é área de duty freeze, é bom para compras, é bom para comida, é próximo do Uruguai, é um país lindo, eu amo. Acho que não tem gaúcho que não goste do Uruguai, né? Eu morei muitos anos lá, mas eu saí de casa muito cedo para estudar, morei em Santa Maria, fiz graduação em Porto Alegre, onde eu passei 8 anos, e de lá eu fui direto para o Rio de Janeiro, onde devido ao trabalho, eu trabalhava na época na área de telecomunicações. Fiquei 8 anos trabalhando em telecom no Rio. Durante esse período, em uma viagem de carnaval em Salvador, eu acabei conhecendo o Nelson. Nossos caminhos se cruzaram, eu no Rio, ele em São Paulo, a gente vivendo de ponte aérea, até que a gente decidiu ficar junto, e aí a gente foi ficar junto na Itália, que é quando o blog começou. Não é muito fácil falar da gente, o que mais que eu posso falar sobre mim, né? Eu sou canceriana, então, como toda canceriana, sou caseira, tendo a introversão, sou mais tímida, não é fácil pra mim estar aqui na frente, mas eu acho que faz parte dividir um pouco isso com as pessoas que me seguem, até porque eu acho que seguir conselhos e coisas assim, tem muito de você se identificar com a pessoa, né? Então, acho que isso é importante. Eu sou muito família, tô sempre muito presente, eu consigo estar presente e me meter na vida dos meus pais, dos meus irmãos, mesmo a quilômetros de distância. Eu vou pedir para eles deixarem um relato sobre isso. Gosto muito de gastronomia, gosto muito de comer, não como muito, como pouco, mas gosto muito realmente de provar pratos diferentes. Tem muito a ver também com a questão das viagens. Muitas das minhas viagens foram impulsionadas por questões gastronômicas. Sou uma amante de café e também de chimarrão, como toda boa gaúcha, e adoro vinhos. Vocês vão ver muito perfil mais introvertido do que pro extrovertido, mais pro
organizado, metódico do que pro desorganizado. Então tenho todo um perfil de planejamento, né? Inclusive trabalho com gestão de projetos na área de tecnologia e só daí já se vê, né, que tem toda essa questão envolvendo planejamento. Por isso que o blog chama Planejando a Viagem, né? Porque todas as minhas viagens, antes delas serem executadas, elas são planejadas, né? Eu tenho um post que fala muito sobre planejamento de viagem, é o meu método, na verdade, né? Eu não tô querendo aqui vender método, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês, porque assim, ele é praticamente o mesmo desde que ele foi criado, e ele foi criado antes do blog, né? Que é justamente o quê? É ter uma ideia, pegando um destino, uma vontade de uma viagem, de quanto aquilo realmente vai custar, né? Observando todos os aspectos que compõem os principais produtos, hospedagens, transportes, custos extras, alimentação e entretenimento. E com base nisso, com base nesse planejamento, né, nessa previsão, que eu inclusive vejo se aquele destino está sendo factível para aquele momento, porque eu olho, por exemplo, essa hospedagem está cara, mas se eu trocar a data, e aí às vezes eu vejo que aquela viagem não é para aquele momento. Então, com base nesse plano, eu aprovo ou não as minhas viagens, né? E depois que eu volto, eu coloco os valores ali e faço um previsto versus realizado. E, inclusive, esse planejamento, ele garante que eu fique no orçamento. É muito difícil eu gastar muito acima ou muito abaixo, porque realmente é um olhar bem detalhado, é um olhar planejado sobre as viagens. É por isso que o nome do blog chama Planejando a Viagem. E eu acho que ele tem muito a ver comigo, tudo a ver com o meu perfil, né? E hoje eu acho que eu trago para mim meio que... Eu notei ao longo do tempo que a minha meta, meu mantra é planejar para viajar mais.